Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, hein? Que hoje está espetacular. A gente vai saber daqui a pouco eu vou chamar a Elizabeth Silva para conversar com a gente aqui. Então vão chegando. Pessoal, então hoje a gente vai tratar de 5 lições de finanças pessoais, né? Que a gente aprendeu aí, trazidas, né? Pela pandemia, tá? Eu vou chamar a Beth agora para conversar com a gente, né? Para continuar até um papo daquela live anterior, né? Quem pegou aqui há 15 dias atrás, tem uma live salva também em relação a esse mesmo assunto. E eu acredito que vocês vão gostar muito do papo que a gente começou lá na outra live, tá? Antes de chamar a Beth, eu queria dar aqui alguns recadinhos, né? Que é sempre bom. Gente, sigam as redes sociais da Fachesf, tá? Tem aqui o Instagram, né? Que é o @Fachesf. Tem o YouTube. A gente tem outras lives lá no YouTube, né? Então sigam o YouTube também. Se inscrevam, na verdade, né? No YouTube também, tá? Tem também o nosso site, que saem as notícias, né, que tem também a parte restrita, né, da área restrita, onde você tem informações mais personalizadas. Então nos sigam, tá? Tem a ouvidoria também, o Fale Conosco, que é a central de relacionamento. Então a gente está aberto aí para atender vocês, tá? E essas lives também é pra gente continuar sempre perto, né, mesmo diante aí dessa questão do isolamento, tá bom? Vamos chamar a Beth então, sem mais delongas, né? Tem uma outra questão também, gente, que a gente sempre combina aqui, né? Eu vou desabilitar aqui os comentários, tá certo? E aí a gente vai ver só os coraçõezinhos de vocês aqui. Continue colocando os corações pra gente, tá? Mas a gente vai interagir. E aí eu peço que vocês, quando fizerem alguma pergunta, façam nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, ó. Tem logo aqui embaixo um ponto de interrogação. Então, por favor, quando vocês forem fazer pergunta, façam por aqui, que é mais fácil da gente identificar, tá certo? Deixa eu chamar a Beth. Vou desabilitar aqui os comentários, tá? E vou chamar a Beth para conversar com a gente, tá bom? Massa? Peraí. Deixa eu chamar a Beth aqui para falar com a gente, que ela me passou o roteiro, gente. Tá incrível. Beth, tô esperando você para conversar com a gente sobre finanças pessoais. Olha ela! Oi, Natália! Oi, Beth, muito bem-vinda aqui conosco, né, novamente. Eu que agradeço. Estou muito feliz em estar com você. Que joia, com a Beth. Fachesf nesse momento. E para mim é continuar o papo que não acabou naquela live anterior, né? Uma satisfação incrível estar aqui. Muito obrigada. Excelente. Ô, Beth, a gente que agradece aí os ensinamentos, né? Da live anterior e também do dia a dia, né, gente? Que Beth é um MBA ambulante, viu? Quem trabalha com ela sabe do que eu tô falando. Quem trabalha com ela pode dar um coração aí se eu tô mentindo ou não. Porque ela merece. Beth, então hoje a gente... Quero aproveitar, Nath, licença. Quero aproveitar. Pois não, querida. Agradecer a Fachesf, como já agradeci, e a minha equipe, né? Porque aí também eu pedi uma tréguazinha lá para estar aqui hoje. E aí o pessoal tá segurando a onda, vendo a live, aí alguns que eu já vi que entrou, e outros segurando a onda lá. Obrigada, pessoal. Equipe de controladoria aí, a todo vapor. Perfeito. Essa equipe é rochedo, viu? Como se diz por aqui. Beth, então vamos lá. Vamos fazer assim, tipo, perguntas e respostas hoje, Beth, para ficar um pouco diferente da live anterior. O que você acha? Beleza, Nath, concordo. Então, vamos assim. A primeira pergunta, e foi até que a gente foi recebendo aí da live anterior para cá, qual o impacto da pandemia sobre a forma que as pessoas lidam com o dinheiro? As pessoas mudaram a forma de lidar com o dinheiro, com essa questão do isolamento, com essa questão da Covid? Qual é a sua percepção sobre isso? E aí a pandemia também faz um efeito na gente que gosta de ler bastante, gosta de procurar, você também gosta. E aí a gente tem visto várias coisas interessantes sobre isso. E aí, Nath, uma coisa que não sai de faixa é a ansiedade. Então, a ansiedade mexeu muito com a gente e tal, isso a gente já falou na live anterior. É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado daqueles gatilhos da ansiedade, né? Tipo assim, mas eu também estou em pandemia, vou gastar. Mas eu também estou nessa situação, tal. E uma outra coisa que mexeu assim de forma não muito positiva é que a gente começa a observar as coisas que faltam em casa. Toda casa, né? Toda casa falta alguma coisa. Sempre a gente está, né, querendo reforçar, aprimorar, comprar algo novo, ajustar. Sempre vai faltar.
Então, uma coisa que fez a gente atentar mais foi para as faltas que eu tenho de objetos, de reparos na minha residência. E vamos com calma. Vamos com calma nisso aí. A gente vai ter algumas dicas também que vai ajustar um pouco a percepção sobre isso. Um outro fator interessante são os fatores positivos. Então, a gente tem coisas do tipo, algumas habilidades as pessoas perceberam que, claro, já tinham aquela habilidade, mas aí o momento trouxe à tona, né? Pelo amor, pela dor. Então, pela dor, muitas vezes a gente aprende muito também. Então, Sim. nesse momento agora, muitas pessoas estão se encontrando com muitas habilidades que achavam até que nem tinham. Então, assim, o efeito da pandemia, eu acho que, no geral, é o efeito de pensar mais sobre o seu papel na sociedade, no trabalho, na família. E aí, aquela questão que a gente sempre já falou da live anterior, a gente está falando de dinheiro aqui, porque dinheiro é importante em nossas vidas, mas sabendo que o mais importante é o amor, é a paz, são as pessoas, é o momento de você se renovar, sabendo que o que manda na vida da gente, basicamente, é a fé, o amor e as pessoas. E a gente vai falar de dinheiro, porque é fundamental também, até para ter esse equilíbrio todo que nós precisamos. O dinheiro é uma parte dessa grande pizza, né? Então, olhando de uma forma geral, a pandemia trouxe realmente alguns efeitos. Nath, eu não sei se você lembra, a gente saiu do final do ano. Final do ano, a gente escutou muito, eu escutei bastante essa frase. Já nasceu a pessoa que viverá cento e lá vai anos. 150 anos, foi. Já nasceu a pessoa que vai chegar aos 200 anos. Aí, de Sim. repente, a gente mal termina de escutar essa frase e toda a sociedade, toda a humanidade passa a estar afetada, arriscada a morrer. Como assim? A gente não ia viver até 100 anos. Então, isso também foi necessário a gente rever os nossos conceitos para que a gente pudesse dizer assim, opa, eu posso até viver até 100 anos e é bom que vivamos até 100 anos, lógico, mas eu acho que precisa de alguns cuidados. A natureza também se manifesta. Então, enquanto a tecnologia se manifesta, o ser humano se manifesta, a natureza não adormece. E ela costuma perdoar menos do que nós, seres humanos. Então, acho que esse efeito da pandemia fez um momento interessante para a gente repensar tudo. Perfeito, Beth. Com certeza, assim, né? Como você disse, né, Beth? A gente descobriu habilidades que a gente não sabia que tinha, né? Que pode dessa habilidade vir uma renda nova ou não, né? Já que a gente está tratando aqui de finanças, né? E também a gente, não sei assim a sua percepção, mas para mim a gente começou a dar valor, e aí não é preço, tá, gente? É dar valor mesmo a coisas que a gente não dava antes, né, Beth? Então, assim, a companhia dos nossos, né? A questão mesmo de quanto custa as coisas, porque a partir do momento que você, por exemplo, né, cozinha em casa, você começa a perceber como é caro comer na rua, né? Eu mesmo hoje, eu peço o almoço ainda, né? Peço alimentação fora, mas cozinhando dentro, eu tô vendo que a diferença de preço é muito alta. É muito alta, sabe, Beth? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem uma dica legal sobre isso. Perfeito. Que bom, porque realmente assim a gente vê que é um pouco diferente, a gente tem que realmente aí dosar, né? Como é que fica melhor para todo mundo. E aí, falando dessas questões de finanças, né, que a gente agora tem um comportamento um pouco diferente em relação ao antes da pandemia, né? Beth, qual é a importância aí, né, da reserva emergencial nesse momento, na sua visão? Pois é, muito importante. Inclusive, algumas coisas assim que a gente precisa até tomar cuidado, né? A reserva emergencial, ela o óbvio, quem fez está passando com mais tranquilidade esse momento. Tem algumas regrinhas, mas claro que tudo tem que estar de acordo e ajustado, né, Nath? Com a sua condição financeira. Não é porque eu estou investindo que eu vou começar a olhar para quem deve de forma diferente ou quem deve olhar para quem está investindo de uma forma diferente. Não, cada um tem seu momento. E a vida, ela é de fases, né? E como diz Chico Xavier, de uma forma geral, até isso passa. Ou seja, tudo passa. Né? Então, tudo passa. Mas o que a gente precisa estar bem preocupado com todas essas passagens, né, entre fases. Então, a reserva emergencial, ela é fundamental. Nenhum desespero para quem não conseguiu fazê-la, mas eu acredito que quem não conseguiu, Nath, agora está dando mais importância e vai se preocupar em fazê-la, né? E também, quem fez é para usar na emergência.
Então, é muito importante isso. Já teve pessoas assim, olha, tô na pandemia, estou na quarentena, então aquela minha reserva emergencial eu vou utilizar para algumas coisas que estão faltando aqui para eu ter um conforto maior em casa. Não, isso não é Uhum. emergência. Estamos falando de um momento, estamos vivenciando um momento que a gente precisa pensar no essencial. E o essencial é pensar no básico. É alimentação, é farmácia, é supermercado, que já aumentou aí um pouquinho o custo dos produtos. Então, a reserva emergencial não é para isso. É para que realmente aquelas pessoas que tiveram impacto muito grande na sua renda, na sua família, com pessoas adoentadas ou que perderam a renda, e ela vai servir para que nesse momento a pessoa não precise recorrer a bancos, a pessoas, até colegas, famílias, para tomar dinheiro emprestado. Mas esse dinheiro é caro. E é tão caro que, no momento que você utilizá-lo, seja quanto for, você já tem que fazer o plano da retomada. Então, utilizou a reserva emergencial, Nath, já faz o programa para quando você vai começar a recompor aquele fundo seu emergencial, aquela reserva, porque ela é para estar lá totalmente plena, composta, com valor total, que aí o pessoal arrisca dizer que 6 meses de despesa é o ideal aí para você ter uma reserva emergencial. E por que não mais? Porque, na verdade, quando você começa a acumular mais recursos, você não vai poder deixar esse recurso num ambiente de aplicação de tão, vamos dizer assim, volatilidade tão, vamos dizer assim, a curto prazo, uma liquidez maior. Falar essa palavra liquidez. Uma liquidez maior, porque aí você pode estar perdendo rentabilidade. Então, aquele dinheiro da reserva emergencial é para deixar ali de fácil acesso. Então, ele não vai render tanto como um recurso que está a mais longo prazo. Então, mais de 6 meses, já aplica o recurso em outro ambiente e deixa esse lá, pelo menos aí com 6 meses de despesa, para que você cumpra com suas atividades monetárias, sem precisar pedir emprestado, sem precisar cair em cheque especial, cartão de crédito, coisa do gênero. Agora, é importante isso. Tirou R$1, qual o plano de recompor R$1? Quem não fez a reserva emergencial, corra, se programe com as dicas dessa live, com as dicas de outros ambientes, podcast, outros no YouTube. Procure estudar, procure verificar como você pode adequar suas finanças para não perder a oportunidade de manter uma reserva emergencial. Falei mais sobre ela porque ela é muito importante. Não, excelente, Beth. Excelente todas as colocações que você fez. E aí, quando você diz, né, ela precisa estar à mão, né? Você tem que ter liquidez desse dinheiro. Quando você precisa... Emergência, né? O nome já diz, reserva emergencial. Quando você precisa dela do ponto de vista... quando você precisa dela, você tem que ter ela sempre à mão, né? Então, normalmente as pessoas deixam na poupança ou então deixam no Tesouro Selic. Teve até uma redução aí da taxa de juros, né, Beth? Ele não está rentabilizando tanto, é até importante ver aonde vai deixar, né? Se na poupança que rende menos que rende menos que Selic, ou num Tesouro Selic mesmo. Então, Natália, não sei do que você está falando. Se aprofundar nesses conceitos é importante, né? Porque a gente está numa situação agora... Tesouro Selic é Selic. Um bom começo. Hashtag Tesouro Selic. Olha, tire um print aí, viu? Agora a Beth falou, eu me lembrei. Tire um print aí dessa tela e coloque hashtag Tesouro Selic, né, Beth? Hashtag Tesouro Selic. Para todo mundo ficar ligado aí, que tem que prestar atenção nisso. E aí, sim, aí tem que ver essa questão onde vai deixar. E uma coisa tão importante que você colocou agora, Beth, de ter clareza sobre o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? Porque realmente, esse dos 6 meses aí, a pessoa sabe que, se faltar, se der algum problema e tal, alguma emergência, eu pego dali. Mas a partir do momento que você tem a possibilidade de deixar esse dinheiro rendendo por mais tempo, você tem que saber aonde colocar, né, Beth? Exatamente. Então, assim, é importante já ir estudando um pouco mais sobre investimentos, onde você vai colocar esse dinheiro. Até a Fachesp tem o Realize Prev, né? Que se a pessoa quiser alocar ali, é uma opção, né, Beth? Então, assim, ver mesmo, é ter clareza do que você vai fazer com o dinheiro e, assim, do ponto de vista de reserva emergencial, que é o que a gente está tratando nesse momento aqui, é mais mesmo a poupança ou então nesse Tesouro Selic, né? Ou outras opções que a pessoa ache melhor e tal, mas aqui é só uma dica mesmo, né, Beth? Exatamente. Eu vou pegar seu gancho, tá? Claro, vamos lá. Ligam para mim, ligam para você, pessoas falam, amigos falam, porque a ação agora, é como eu disse na outra live, tem pessoas que ligam, e aí, tá operando em ações e tal. Gente, eu vou dizer até uma coisa que eu coloquei para uma pessoa recentemente. Quem não mexeu com ações até agora,
dá uma segurada, porque a pandemia já está mexendo demais com a cabeça da gente. Então, não é só chegar lá, comprar um título, comprar um pedaço de uma empresa e achar que vai realmente dobrar, ou às vezes acontece, dobrar de imediato lá seu investimento. Então, dá uma segurada, se não for uma coisa assim, então, né? Dá uma segurada, vai para esses outros meios, porque quem não teve até agora, procura estudar mais um pouco sobre isso, pesquisar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, para entrar nesse mundo das ações, para evitar preocupações além da própria pandemia. Perfeito, Beth. E assim, até complementando o que você disse, é um ambiente de bastante volatilidade, né? Sim. Então, de repente, as pessoas não estão nem habituadas com essa volatilidade, gente. Ele varia muito, Uma né? flutuação, né? Tem mais uma flutuação muito grande. Perfeito, Beth. É como se fosse mesmo como é que chama aquele brinquedo? Montanha-russa, né? Montanha-russa. E a pessoa tem que estar preparada para isso também, né? Tem que saber também a questão da tributação, tem uma tributação um pouco diferente. Então, se aprofunde primeiro, né, Beth? E depois entre nesse mundo, né? Ô, Beth, seguindo aqui, na sua opinião, tem uma boa forma, né, alguma maneira melhor da gente tratar das finanças, né, do assunto dinheiro, sem ser algo muito pesado? Como é que a gente trata disso dentro de casa, com os amigos? Qual a dica que você dá? Eu vejo já de uma forma assim, eu venho de uma família, vou contar uma história, então assim, eu venho de uma família que enquanto algumas pessoas da minha idade diziam assim, quando eu recebi o dinheiro, geralmente aniversário, eu sou do interior, então recebi interior de Pernambuco, então eu recebia dinheiro lá no dia do aniversário ali para você gastar. Quando meu padrinho, minha madrinha, a visita que entregou o dinheiro saía, aí minha mãe chamava e dizia, para gastar não, para guardar. Então, assim, a gente foi acostumado, na minha geração, a ter a relação com o dinheiro, como dinheiro é sujo, larga isso, né? Olha, cuidado que isso, né, passa na mão de todo mundo. Então, você começa a ter psicologicamente uma relação com o dinheiro um pouco assim, ele lá e eu cá. E agora a gente tem que aprender a conviver de ladinho com ele. Então, eu sempre tive essa leveza, essa tranquilidade de falar na família. E eu acho que tem que ter aquele cara que rompe a bolha. Né? Aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquela criança até, muitas vezes adolescente, que rompe a bolha. Vamos falar sobre finanças. Você pergunta a todo mundo, como é que você está? Como é que você está no seu estudo? Está fazendo um curso novo agora? Está gostando do curso? Como é que está a sua saúde? Soube que você fez uma cirurgia e tal. E por que não falar, olha, como é que estão as suas finanças? Né? Para a gente que é amigo, que é parente, que está ali convivendo. Como é que estão as suas finanças? Você tem feito o quê com o seu dinheiro? Não precisa me responder. Mas isso é para você pensar que essa pergunta existe e você precisa se preocupar com ela. Então, vez por outra, olha, como é que você está cuidando da sua saúde? Está cuidando... nessa pandemia agora, olha, está gastando com o básico, só. Então, eu falo muito com a minha família à distância. Então, já tenho sobrinhos adolescentes, quase já rapazes e moças. Então, essa conversa com eles já é muito comum. E, às vezes, eu forço até a barra para ser mais emblemática, para não... Às vezes, nem é necessário perguntar ou o assunto nem rola por esse meio. Mas eu faço isso, Nath, para quebrar o tabu. Então, para notar que dinheiro é um assunto que se conversa. Não é sai da sala que eu vou conversar sobre dinheiro. Vem para cá que o assunto é dinheiro. Vem para junto criança, adolescente, idoso, que o assunto é grana. Então, essa família precisa da grana, como precisa da paz, do amor, das pessoas, como a gente falou, precisa da grana também. Então, essa coisa de discutir sobre dinheiro, eu dou uma dica, que é quando o momento não tiver nada a ver, alguém tem que sair na família com uma assunto. Vocês viram isso? Olha, tem gente fazendo isso. Olha, que bom que essa pessoa cuidou do dinheiro. Olha o que aconteceu. Ou então, se souber de algum caso entre amigos. Pessoal, recebi uma informação de um amigo meu que conseguiu uma renda extra, tal, e a gente precisa disso. Vocês souberem como a conta tal aumentou. Então, ter alguém para romper a bolha, para dizer assim, olha, eu não quero saber quanto é que você tem na sua conta. Nath, tem coisa mais delicada do que a danada da declaração de imposto de renda? Não tem? Pois é. E ontem, muita gente estava assim para não faltar energia, porque tinha coisa a transmitir lá para o seu Receita, né? Pro seu Receita. Deixaram pelo último dia, né, Beth? O Leão estava já fechando a boca. Muita gente já... Então, não tem coisa mais delicada do que isso, do que saber... Porque muitas vezes tem alguns atos ali que não são nem lá, né, tão corretos. Mas, assim, é muito delicado conversar sobre declaração de imposto de renda. E vez por outra mulher, a gente está perguntando, e aí, mandou sua declaração? Restituir ou pagar?
Nossa, tem coisa mais... Eu não preciso saber quanto é que você tem lá na Quanto sua é? declaração. Mas eu Sim. quero quebrar esse tabu e dizer, olha, é como se eu estivesse dando uma dica. Se eu gosto de Natália, Natália, se liga nisso, como a gente fez agora. Ó, Perfeito. Tesouro Selic ainda Tesouro é uma Selic. coisa boa para você pesquisar. Então, são essas coisas que tem que estar no dia a dia. Então, a Uhum. leveza, ela vem muito do... Eu não preciso estar de terno e gravata para falar sobre finanças. Eu não preciso dizer, Excelente. todo mundo em casa hoje, às 8 horas, que o assunto é finanças. Não. Todo Uhum. mundo em casa para almoçar, todo mundo em casa para jantar, e ali vai rolar o assunto finanças. Cuidem dos jovens, das suas Naturalmente, né, Beth? famílias, né? Naturalmente, naturalmente, Naturalmente. naturalmente. Ah, que legal, Beth. E deixa eu pegar um gancho até na questão da declaração de imposto de renda, gente. Ali é um momento também que você sabe, né, que você faz um apanhado de todas as suas finanças. Então, é um momento, assim, um pouco delicado, às vezes até muito chato, né, Beth? Que a gente vê, Chato. ai, meu Deus, vou pagar imposto, ou se eu não vou pagar imposto e tal. Para alguns é bom, Nath, porque vai Nath, ter Nath. restituição. Mais Ah, chato é quando você vê o que já pagou e ainda dizendo eu vou pagar, né? Então você sabe todo o seu papel social, que tem que pagar mesmo, mas sim. ali você tem quase um impacto, né, das suas finanças, é verdade. É verdade, Beth, é verdade. Então, assim, se você tem todo aquele apanhado ali, né, faça uso disso. Veja o que você tem, né? Você tem ali o apanhado de todas as suas contas, né? Se você tem muitas contas, dos seus imóveis, dos seus bens. Então é importante Perfeito. sentar, né? Não é para deixar para o último dia, né, gente? Faz essa análise um pouco antes, né? E tal. Claro que a declaração não vai mudar, mas assim, é uma forma de você também dar um pouco mais de atenção a essa parte das finanças, né, Beth? Porque ali você tem um apanhado geral de tudo que você tem e pode até tomar decisões a partir daquela declaração ali, né? Sem dúvida. Então, assim, não deixem passar essa grande oportunidade que é o momento que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda. Beth, gostaria de dizer que nós já estamos aqui com 60 pessoas na sala Ah, que legal, conosco. Nath. Gente, muito obrigada aí, viu? Muito obrigada pela audiência. A Fachesf agradece aqui vocês estarem conosco nesse bate-papo. É muito importante, né, que vocês estejam aqui conosco. E eu quero dar um recadinho também que eu esqueci de falar no começo, que assim, se alguma pergunta que vocês colocarem aqui não for respondida, por favor, mande lá no Fale Conosco, que a gente vai ter a maior atenção para responder depois da live, tá certo? E Verdade. podem continuar mandando corações aí, porque a gente não vê os comentários, mas vê os corações, viu? Ô, Beth, seguindo aqui, né? A gente tratou, a nossa primeira pergunta, tratou da forma como as pessoas lidam com o dinheiro, né? Que a gente viu que mudou algumas coisas, né? Que alterou por conta da pandemia, que a gente tem agora outras percepções em relação a Sim. gente mesmo, a casa, as finanças, enfim, né? Mas você acredita que o perfil de consumo ele vai mudar também depois da pandemia? O que você acha? Acho que vai. Acho que Ah, vai. Naturalmente, já mudou, já mudou. Não percebemos ainda. Diz que o cérebro ele precisa de algum tempo para até. É o hábito, né? Precisa. Há quem sim, diga o ciclo criar de um 101 hábito, né? dias, né? Aquela coisa dos 41 dias. Uhum. E tal. Então, muita gente ainda não percebeu o quanto já mudou. O olhar já mudou. Então, o É. olhar para o que é essencial. Precisamos agora nos deparar com situações que a gente só ouvia falar para países que passaram por guerra. Ah, Sim, você é mesmo fez verdade, um Beth. curso fora, você fez um curso fora do Brasil e você Foi. estranhou quando alguém te abordou no restaurante Uhum. perguntando se você ia deixar, né, Natália? Eu me É. lembro dessa Foi, passagem me sua, se você lembro. ia deixar o resto lá da comida, que isso não se Uhum. faz. Deixar É. comida é um crime social. Não, Então, na já verdade, nos nem fui preocupa. eu, viu? Foi um colega que pediu um Foi? prato, aí Você veio estava algo que junto ele não nessa? gostava, ele não gostava de algo que veio no prato, e a pessoa perguntou, por que você pediu? Estava descrito no prato que viria isso, isso e isso no prato. Não peça se você Perfeito. não for comer. Beth, aquilo ali pra mim foi uma lição, assim. Total, e a Uma gente não lição. viveu aquilo. Nós estamos vivendo algo É? parecido, né? E, Uhum. por exemplo, a gente já muda porque agora a coisa sobre a comida, né? Essa coisa do comer fora, como é caro essas coisas. Então, não Sim. precisa ninguém ficar desempregado. Eu vou utilizar o supermercado, eu vou ter isso como um prazer, mas eu vou curtir mais minha casa. Eu vi que ficar em casa também é necessário, né? Conheço pessoas que dizem, nossa, para mim a pandemia não foi tão ruim assim porque eu quase não parava em casa. Então foi a oportunidade de conhecer melhor minha casa. Então eu acho que o comportamento vai mudar, humano. Do ponto de Uhum. vista do dinheiro, já mudou, né? Do ponto de vista do É. dinheiro, eu acho que a gente vai ser mais cuidadoso. Por exemplo, essas ferramentas tecnológicas. Estamos Uhum. convivendo mais com aplicativos. Hoje a gente não fala mais, olha, lê o livro tal. Tem um aplicativo ótimo para te indicar. Tem uma É colega minha que verdade, sabe Beth. que eu bebo água
Mal pra caramba. Então ela disse: olha, tem um aplicativo ótimo para te indicar. Então, essa convivência nossa com o aplicativo vai fazer a gente utilizar a rede bancária por aplicativo, vai fazer a gente ter consultas médicas continuando por aplicativo, vai fazer a gente ter Telemedicina, né? cursos mais, exatamente, cursos mais online. Então, com isso, vai diminuir o nosso custo com transporte, né, Muito com bom. custo de transporte no geral, seja ele qual for, com estacionamento, nosso tempo, precioso tempo, estamos valorizando mais o tempo. Percebemos hoje, para quem mora longe do trabalho, o quanto custa sair de casa para o trabalho e vice-versa. Então, esse tempo, mesmo voltando para o mesmo ambiente da empresa, fisicamente, o tempo vai ser muito mais melhor administrado. Então, eu acho que a gente vai tentar, talvez vai entrar num novo normal aí que todo mundo está falando, num ambiente, vamos dizer assim, estaremos preparados para esse futuro se a gente conseguir aprender lições essenciais. O que é Perfeito. essencial para mim? Então, é quase eu não queria exagerar, mas é quase uma remodelagem na forma de pensar e na forma de se relacionar com tudo que está à nossa volta, Sim. principalmente a nossa família. Ah, Né? é Eu bem. não quero dizer que a pandemia é uma coisa de forma nenhuma é boa, é óbvio, isso é óbvio. Uhum. Sentimos muito, muitas pessoas estão nos assistindo aqui, pode ter pessoas da família e conhecidas que já se foram por conta disso, e a gente Uhum. sente muito, passamos a ter Sim. uma dor conjunta, né? Estamos talvez não no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar, estamos Isso. navegando no mesmo ambiente. Mas a gente sabe que esse ambiente da pandemia também trouxe uma relação, por incrível que pareça, Nath, mesmo através de aplicativo, tem pessoas da minha família que eu estou vendo mais do que antes. Ah, E à é, Beth. distância. É Então, verdade. a nossa preocupação de estar ligando, de estar sabendo como a pessoa está toda semana, a gente achava que ia viver sempre até 200 anos, então está tudo Sim, tranquilo, está tudo ótimo, a economia vai melhorar, tudo vai melhorar, e temos que isso. pensar assim, mas de repente a gente chegou numa situação em que disse: opa, precisa de equilíbrio. Diminui a velocidade porque tira o pé do pedal, porque não é bem assim. Então, eu acho que já mudou a forma de ver, de pensar, já mudou também o orçamento das pessoas. Os sonhos Uhum. estão sendo revistos, os alvos, né, estão sendo mais recalculados. Eu acho que vai Isso. mudar muita coisa assim, Nath. E cada um faça a Ah, sua excelente. continha, porque Uhum. alguma coisa você vai ter que mudar daqui para frente para economizar mais. Ah, isso com certeza, Beth, com certeza. Pessoal, já estamos com 63 pessoas aqui conosco. Olha só, Beth, todo mundo prestigiando aqui a Ai, nossa live, que né? legal, E que bom. aprendendo muito, A gente né? também, E quando aí a fala, a gente gente queria aprende. também, né, Beth? Dizem que é Sem a melhor dúvida. forma de aprender, né? Sim, Ensinando. sim, ensinando, É por isso que sempre. você é tão inteligente, Beth. Não, não, É por isso não, que você é fera desse jeito. olha a responsabilidade. É, sim. Olha só, gente, vamos então fazer um print aqui, né, de novo, fazer um print. Beth, faz uma cara bem bonita aí, Ai, um nossa, sorriso bem agora difícil, grande. mas tudo bem. Não, Beth, oxi. E aí, o pessoal, por favor, marquem a Fachesf, compartilhem, marquem a Fachesf, né, que a gente vai ter o maior prazer aí de colocar vocês também lá no perfil da Fachesf, né, comentando aí com a gente. E é sempre importante também vocês mandarem o que vocês querem ver aqui no Instagram, tá? Ótimo. Nas próximas lives. Mandem lá para a Fachesf também, que a gente vai ter o maior prazer lá pode colocar nos comentários ou pode mandar também inbox, né? Uma mensagenzinha privada, se você não quiser deixar a mensagem lá no postzinho para ninguém ver, né? Mas, por favor, mandem pra gente o que vocês querem ver aqui. Agora a gente vai fazer um sorriso para vocês darem o print, tá certo? Vamos lá, vai, Beth. Printaram? Printou. Muito bom. Marque a gente nas redes sociais. Bom, chegamos aqui à metade da nossa live. E, Beth, eu queria saber de você, assim, né? O que dá realmente aqui nome à nossa live, que são 5 lições de finanças, né, Sim, pessoais, que a gente aprendeu aqui durante a pandemia, né? Que a gente vem aprendendo, que a gente ainda tá dentro dela, né, Beth, infelizmente. é. Mas, assim, com fé em Deus que vai passar logo, né? Mas, assim, quais são, Beth, essas 5 lições ou esses 5 hacks aí que você deixaria pra gente em relação a essa pandemia? O que foi que você aprendeu e o que a gente poderia aí interiorizar em relação a essas 5 dicas, né? Beleza, Nath. Esse E eu acho assim aprendizado. que as 5 dicas, né? Foi o grande motivo aí. Laura, obrigada pela indução do tema, foi muito bom. E as 5 dicas nada vem assim a mudar radicalmente a vida das pessoas, porque isso é um processo que é mais para tornar um hábito, né? Tornar-se um hábito na Sim. vida da gente. E nada que as pessoas já não saibam.
Mas, assim, vamos reativar alguns comandos, dar alguns gatilhos para que a gente tenha uma atitude mais proativa para cuidar realmente de forma decente e respeitosa com o nosso dinheiro, né? E aí, uma coisa que a gente tem que fazer, uma listinha que eu fiz rápida aqui não tem jeito. Não dá para escapar, tem que relacionar quanto ganho e como e quanto eu gasto. Sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que vai permanecer na vida da gente constantemente. Tem pessoas que fazem isso um mês, depois passam um tempo e faz de novo, tentar entender melhor como está as suas finanças. Eu recomendo sempre você fazer 3 meses, dá uma parada, né? Com 3 meses é como se fosse só aquela corrida, dá um fôlego, depois corre de novo. Então, pelo menos a cada 4 meses, 5 meses, pega 3 meses correndo aí e faz esse levantamento novamente para verificar para onde seu dinheiro está indo. E de muitas vezes você percebe que o recurso que você está gastando, ele está até equilibrado dentro da sua realidade. Você já não tem aquele status fantasia. Nath, sabe qual é o status fantasia? É aquele status fantasia, é o status que não é seu. Né? A pessoa tem o carro que sonhou, tem aquele celular não está podendo pagar. Exatamente, mas as outras coisas básicas, né, até básicas, estão lá no sufoco, né, para serem garantidas financeiramente. Então, aquele status não é seu. Então, aí você está dizendo das pessoas que vivem de aparência, né, Beth? De aparência, que aqui no Nordeste a gente fala muito isso, tá vivendo de aparência. De aparência. Essa aparência custa muito caro. Custa muito caro. Eu tenho assim, a gente sabe de várias situações, tem pessoas que investem numa aparência, até, olha o gatilho, né? Aquela coisa da sabotagem. Eu preciso, porque eu sou autônomo e eu preciso de ter o carro A, B ou C, então, mas não consegue chamar alguém, disse, olha, eu não tenho condição de chamar alguém na minha casa, então tem coisas lá que eu preciso cuidar até para receber algumas pessoas. Então, muita gente precisa readequar o status. Então, qual é o status que você banca e qual é a sua verdadeira condição financeira, social? Então, essa coisa tem que estar em total equilíbrio, porque senão você tem 2 pessoas para administrar, mas só uma está ganhando. Né? Só uma está ganhando, está tendo a renda. Então, essa coisa do gasto, de estar olhando para onde e como você gasta, é fundamental. Cuidado com as sabotagens, com os gatilhos negativos, que são aqueles que fazem assim. Eu estou em casa, então eu vou comprar isso, eu vou chegar na minha casa e vou querer agora passar a pandemia como nunca passei. Então, eu vou começar a comprar móveis, comprar coisas. Então, não é para isso, é aquela coisa. Estamos vivendo uma situação básica. Perfeito. E aí, tem atenção também àquelas pessoas que já estão com esse status, já estão com essas despesas equilibradas. Então, tem pessoas que já disseram, olha, cheguei no meu limite. Então, agora não tem mais como. É tentar não sair dessa condição já equilibrada. E o que está faltando muitas vezes, Nath, é uma receitinha a mais. É uma renda extra para dar aquele incremento naquele sonho, dar uma alavancada financeiramente. Eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu fazer renda extra, tem muita coisa de Uber, né? Essas coisas aí que as pessoas têm mais acesso hoje à renda extra, coisa de internet, aula de reforço e tal. Então, muita gente diz assim, eu vou fazer uma renda extra só para manter minha reserva. Quando eu compor a reserva, eu tá tranquilo, ali eu vou, depois se precisar eu faço novamente. Então, às vezes o que falta é dar essa alavancada financeira na vida. E aí é prestar atenção nas condições de renda extra. Eu estou na pandemia e não tenho condição, aí vai uma dica dizendo, não tenho condição de fazer nada. Minha atividade era uma atividade que eu dependia. Por exemplo, minha atividade era festas infantis, né? Eu tenho pessoas, a gente trabalha na FACHESP, mas conheço pessoas que eu não consigo ajudar porque aquela pessoa realmente não está conseguindo sair de casa e a atividade dela requeria sair de casa. Verdade. Olha, tem várias coisas, inclusive, agora o que surgiu, Nath, de personal, e aí você falou da cozinha, foi como eu disse, eu vou falar sobre isso, muitas pessoas, jovens que moram só, pessoas até casadas que não teve aquele hábito, que comia muito na rua por conta do trabalho, o casal trabalha no mesmo horário, e aí sempre está fora, e aí agora vai ter que se deparar dentro de casa a cozinhar. Então, já vi pessoas dizendo, olha, você está cansado de vídeos no YouTube, não se relaciona bem com essa coisa do vídeo, eu sou personal, então eu cozinho, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela faz alimentos para festas infantis. Então, tá paradão agora. Então, o que foi que ela fez? Se apresenta como personal cozinheira. Então, eu estou aqui do outro lado ensinando a você a fazer o prato que você gosta lá do outro lado, na sua casa. Pega isso, faz aquilo. Você vai no supermercado, eu vou com você. Olha, pega isso, essa marca é melhor. Então, personal mesmo, faz a compra e volta e tá dando super certo.
Nath, Excelente, Beth. personal recreativo para crianças e idosos. Pessoas que têm habilidades para lidar com crianças, às vezes se descobriu agora lidando com crianças. Está em casa com os filhos Legal. e se descobriu. Então, tem muita gente lá fora dizendo o seguinte: nossa, a hora do meu trabalho não é a hora do colégio, não é a hora da aula online. Então, eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Que tal contratar alguém para ficar entretendo com jogos, com pesquisas, com coisas de internet? Os meus filhos aqui em casa, então eu contrato aquela pessoa para ficar fazendo brincadeiras com meus filhos. Ou fazendo alguma atividade, interagindo de forma mais eletrônica com idosos. Então, gente, tem jeito para tudo. A dica que eu dou é: procure problema. Não para ficar com você, mas para você dar solução. Os problemas estão aí na sociedade. As pessoas estão cheias de problemas. Não precisa ser um problema mortal, né? Como a gente está com receio agora. Mas problemas existem na vida de cada um. Os desafios estão aí. Então, de repente, eu estou na minha casa, sentindo a falta de alguma coisa que, se tivesse alguém que pudesse fazer por mim ou me ajudar, eu poderia pagar. Porque na pandemia, o dinheiro não some. O dinheiro não some. O dinheiro está com quem tem dinheiro. Então, as coisas precisam até modificar a forma de você buscar, muitas vezes, aquele dinheiro. Então, perdi uma renda, eu talvez gosto muito de fazer o que eu fazia, ok, mas o que você fazia dependia de uma situação física. E agora, à distância, o que é que você poderia fazer? Então, muitas vezes, na análise dessa, quanto eu ganho, como eu gasto, quanto eu gasto, passa por tudo isso. É pensar em enxugar as despesas o tempo todo e pensar quais são suas habilidades que você possa desenvolver outra atividade e ter aí uma rendinha extra para fazer aí uma alavancagem nas suas finanças. Então, a primeira dica é: pensa muito sobre isso. Pensa sobre isso. É como se assim, para eu fazer outra coisa, eu primeiro tenho que colocar essa máscara, oxigenar meu cérebro para poder até seguir nas outras dicas, porque essa é fundamental. E não esquecendo o que a gente falou na live anterior. Você é o seu primeiro credor. Então, primeiro se acredite para poder realmente, faça a sua poupança para poder bancar as outras despesas. Perfeito. Então, a primeira dica, gente, foi essa, né? Quanto ganho e como ou quanto eu gasto. Tá? Exatamente. E a segunda dica, Beth, qual seria? Uma segunda dica que eu achei muito interessante é: use indicadores à sua disposição para o seu bem. Não é nada eu me lembro, hein? Olha, dê uma olhada na live anterior, porque tem uma surpresa lá que Beth ensinou desde o anterior. Vai contar? Muito bom. Então vamos lá, Beth. Porque teve algumas brincadeiras depois, até na minha equipe mesmo, sobre essa questão. Então, assim, os indicadores, eles têm que nos servir. Não tenha medo, não é nada complicado. Gente, tem mais indicador. Vamos falar sério. Tem mais indicador. Tem um indicador mais forte do que aquele quando falta o dinheiro e você ainda não pagou todas as suas dívidas do mês. Suas obrigações do mês. Não tem indicador mais forte para dizer: opa, alguma coisa está errada. Né? Então, eu preciso. Foi algum fato novo? Ok, vai passar. Foi pontual. Mas se não foi, alguma coisa está errada. Vamos rever. Não tem indicador. Então, nós vivemos de indicadores. E esse indicador, Nath, que você falou, que é o 50-15, né? 35, 50, 35, 15, que é assim, ó, verifica como é que está a distribuição da tua renda. Junta todas as rendas que você ganha, todo o dinheiro lá que você ganha, junta ele e diz assim: quanto eu uso do meu dinheiro para as coisas básicas? Sabe aquelas coisas básicas que estão sendo prioridade agora? Alimentação, farmácia, escola, internet passou a ser uma coisa básica, tudo aquilo que é básico para você movimentar seu dia sem supérfluos. Nada de supérfluos. Vê quantos por cento, o ideal é 50%. Até 50% utilizar para as coisas básicas. Vê quanto você está gastando para aquelas coisas mais supérfluas. Então, quanto é que eu estou gastando agora para comprar aquela blusa? Agora mais não, porque deu uma parada nisso, não há necessidade de investir nisso, mas no geral é quanto eu estou gastando para manter meu estilo de vida, né? Quanto eu gasto para manter esse estilo. Então, 35% é um limite, vamos dizer assim, é razoável que 35% da sua renda seja para o seu estilo de vida. E 15% para você ou investir, se você já estiver em ponto de investir, ou utiliza 15% para resolver dívidas. Dívidas são aquelas obrigações que ficaram lá atrás e você não conseguiu pagar, tem que negociar, está rendendo juros, multa e tal. Então, utiliza os 15%. Ou para investir, ou para pagar as dívidas. Se alivia das dívidas para começar a investir. Então, esse é um excelente indicador. Porque ele, apesar de não ser uma regra engessada, né? Tem que ser 50%, não. Mas ele é um bom
começo de história. Como você falou da outra vez lá, que eu também revi a live, é um bom norte, é um bom orientador para que você saiba como é que você está dentro desses 50, 15, 35, né? Perfeito, E Beth. nessa pandemia, Nath, nessa pandemia, a gente tem que pensar o seguinte: os 35 tem que ser talvez transferido para os 50 um pouco. A Ah, gente não claro. está precisando bancar estilo, né? É, Não está precisando comprar tanta coisa para bancar estilo, deixa para depois. Então, é. a conta de energia aumentou, o supermercado aumentou, então a gente vai transferir um pouquinho desses 35 para bancar muita coisa que só os 50% bancaria. E às vezes a gente está precisando de mais. Então, essa é uma dica Excelente, Beth. boa. Percebe, analisa, faz no teu panorama financeiro, analisa quais são as respostas que o final do mês te dá, né? Que aquele período de mês te dá. Então, isso já é um indicador para saber se você está realmente no caminho que precisa de correção ou no Uhum. caminho que basta continuar mantendo e investindo. Beleza. Então, segunda dica, a gente use indicadores, tá? Beth também falou dele na semana passada, na live passada, tá falando hoje, tá falando aí também, incrementou, né, com o rebalanceamento aí dos fatores desse índice. Então, use indicadores aí para não cair na armadilha, né, Beth, de ficar endividado durante a pandemia, né? E Isso. qual seria? E Pois não, conseguir Beth. se analisar, né, Nath? E conseguir Claro, ter um entendimento correto do que você está fazendo com o seu dinheiro. isso aí. E qual seria, Beth, a terceira dica pra gente? A terceira dica é aquela que não pode faltar. É como se fosse o arroz e feijão. É cuidado Ah, com os gastos. Cuidado com o que compra. Gente, cuidado com compra de títulos. O que é hum, compra de títulos, né? Aqui em Pernambuco talvez não tenha tanta frequência disso, mas assim, no Sudeste, lá pro lado de Minas, tem o pessoal que tá comentando que existe academia fazendo isso. É o seguinte, você antecipa a compra de algum serviço ou produto que hum. você vai utilizar, vai tirar ou vai executar depois da pandemia. Ah, Claro, são os vouchers, né, Beth? Tem um muitos voucher, vouchers. isso, tipo um Uhum. voucher, uma antecipação. Ah, certo. A Perfeito. academia está fazendo muito isso. É, a festa, festa que até as pessoas. Ah, meu aniversário no próximo ano, tem gente já oferecendo. Muito cuidado, muito cuidado. Não Uhum. é que eu conheço a empresa, não é isso, é que a gente também não sabe como é que essa empresa vai ficar depois da pandemia. Então, Certo. o preço tá agradável, tá confortável, ou era 1.000 e a pessoa tá, eu estou comprando um título, um voucher de R$ 600, é uma diferença incrível. Né? Você não consegue Uhum. uma rentabilidade dessa em nenhum investimento assim de um mês para o outro, de 2 meses para frente. Isso é Então, verdade. mas é preciso ter cuidado, porque além da atratividade no preço, é preciso saber como essa empresa, entender um pouco como é que essa empresa está, para saber como é que se ela sobrevive bem à condição de poder lhe dar o que você comprou. Porque não é só Excelente. comprar o voucher barato, você está esperando que ao final disso tudo você realize o serviço ou retire seu produto. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com o cartão de crédito, é para aposentar mesmo, é para parar com o cartão de crédito. Estamos falando de coisas essenciais, básicas. Estamos precisando gastar com coisas básicas. E vem a Certo. regrinha, né? Regrinha lá do passado. Coisas básicas não se compra com cartão de crédito. O Isso. ideal é coisas básicas, fazem parte da sua renda mensal que você está ali movimentando no fluxo das despesas corriqueiras mensais. Então, o que é que se eu uso cartão de crédito para coisas excepcionais e supérfluas, que não Uhum. acontecem todo mês e posso lá até dividir, não é esse o uso do cartão que é requisitado agora. Então, aposenta mesmo o cartão de crédito. Imagina, se não existisse cartão de crédito, você ia ter que se virar, ia ter que achar uma forma de juntar o seu recurso dentro de uma condição, né, que esteja para coisas supérfluas e iria comprar quando tivesse com recurso. Temos a facilidade do crédito, mas não é hora de abusar dele agora, se você não teve impactos, né, vamos dizer assim, fortes na sua renda que precise disso para as coisas básicas. Então, Perfeito, cartão Beth. de crédito e cheque especial nem pensar, nem se fala mais, já é uma coisa que tira do seu vocabulário. Mas É. cartão de crédito ainda é muito presente, é importante realmente aposentar a função crédito desse cartão. Na Ah, medida do muito bom. possível, o ideal, o sonho seria esse. Uma coisa Tá. também Hum. para você entender como o seu dinheiro também precisa de cuidado, é que eu vou, uma última parte dessa dica do gasto, é que supermercado não é ambiente sagrado. Né? Você não Uhum. precisa dar a bênção ou pedir a bênção a cada gôndola. Então, é como se estivesse no supermercado. Já que eu estou no supermercado, eu posso tudo, porque é para a alimentação da minha família. Olha o gatilho. É.
É para É. minha alimentação. Então, compra coisa, não usa, passa da validade, ou até mesmo não é hora de muito supérfluo. Então, assim, é tentar se controlar, inclusive no supermercado, porque não é lugar Então, sagrado. Você não está perdoado no supermercado porque você gastou mais. Você está tão culpado como se tivesse em Las Vegas gastando do mesmo jeito. Então, assim, excelente. é ter cuidado, porque o supermercado não é ambiente sagrado, não tem prerrogativa. Então, Perfeito. cuidado com os gastos e analise esses gastos direitinho. Então, terceira dica, cuidado com os gastos, cuidado com as contratações e cuidado com os vouchers, né, Beth? Isso. Ó, já estamos aqui com... Principalmente. Perfeito. Já estamos aqui com 45 minutos de live, tá, gente? Faltam 2 dicas valiosas, fiquem conosco, tá? Fica até E o caso, assim, finalzinho. até o final, porque tá perfeito, tá realmente incrível aqui o que Beth vai falar. Mas, assim, se a gente terminar aqui e ainda tiver pergunta, a gente vai sair e vai voltar. Então, voltem conosco, tá certo? Beth, então, a quarta dica, qual seria? A quarta dica seria o negocie sempre. Sempre negocie. Sempre. Procure, Importante. se você precisa de algum serviço ou comprar alguma coisa, principalmente serviço, né, Nath? Porque compra. A internet trouxe agilidade, você consegue pesquisar mais na internet, mas uma coisa que ainda a internet trava é na hora que você vai comprar com uma loja, você não consegue negociar com a Magalu. Você vai ter que atender aos requisitos que estão ali na página daquela internet, com preço e tal. Você não consegue negociar com dona Americanas. Você vai negociar com a página dela. Vai atender o preço que está lá. Mas serviço, principalmente, negocie bastante. Todo mundo está precisando trabalhar nesse momento. Então, estou precisando fazer um processo hidráulico na minha casa. Negocie. É aquela pessoa que você quer e ela está com preço mais salgado. Não desista dela. Não desista dela. Mostre o que você quer fazer e negocie. Negociar é uma regra que deve fazer parte da nossa vida, vamos dizer assim, agora mais do que nunca. Se alguém antes tinha vergonha, timidez para negociar, hoje, gente, isso é regra. Mentes milionárias, como dizem por aí, negociam mais do que nunca. Então, sempre negociaram muito e cada vez mais estão negociando. Então, negociar o que vai comprar, o que vai contratar, negociar suas dívidas. Se eu tenho dívida lá passada, então, se eu estou com recurso, se eu já tenho minha reserva emergencial, se eu já estou mantendo o básico, se dá para poder pagar parte ou total daquela dívida, eu vou lá. Mas com cuidado. Dívida do passado, então não é a hora de você comprometer o básico ou sua reserva emergencial. Não é para isso. Sua reserva emergencial são para coisas que ainda podem surgir na sua casa como necessidade, emergência. Mas se eu tenho condição de pagar aquela dívida lá do passado, eu vou lá e é uma hora excelente para negociar. Então, não transfira seu recurso simplesmente para enriquecer o outro. É necessário que seu dinheiro saia de você, saia da gente para o outro. É sim, troca de serviço ou produto. É óbvio. Mas não faça isso de forma tão passiva. Seja mais ativo na defesa do preço, do volume que você pode pagar, embora a pessoa se mostre relutante lá. Mas aí você vai desenvolvendo, inclusive, suas habilidades de negociação. É uma outra habilidade que a gente pode desenvolver bem. É importantíssimo. Negociação e também vendas, né, Beth? É bastante importante. Comunicação também. Mas nesse momento, negociação, ó, tá no top 1 aí. Beth, outra questão também que está sendo bastante vista, né? A renegociação de aluguéis, né? Nossa, renegociação e assim... olha, quem tem casa, imóvel, de forma geral, carro, qualquer outro bem alugado, não quer que você chegue lá e diga assim, olha, tá aqui seu bem. O bem já é da pessoa, ele já sabe disso, mas ninguém quer que entregue assim, olha, tá aqui, eu não posso cumprir. Então, não tem que ter, eu nunca deixei de pagar. Nath, eu tenho uma pessoa que é quase da família, assim, próxima, ela disse, olha, eu tô com um ambiente alugado, que é um ponto comercial, e eu nunca deixei de pagar em dia, nunca quis, né? Nunca negociei com ele, sempre achei o preço bom. Chegar agora, no momento que a pessoa está mais precisando, e negociar, eu disse, não, mas olha, você também está precisando. E veja como vai ser bom para essa pessoa poder negociar com uma pessoa que ele já tem há quantos anos de convivência. Então, você está dando a oportunidade a ele de manter o recebimento dele em dia. Porque pior vai ser você entregar isso para ele. Não posso cumprir, toma aqui que eu nunca falei com você, então eu não quero falhar. E antes disso acontecer, negocie. Então, aluguel, muita negociação. E com muito sucesso. Histórias que eu conheço assim, de muito sucesso com relação com aluguel. Muito. Eu moro em condomínio
condomínio residencial, então a gente se cruza mais, conversa mais, e tem aquele WhatsApp do condomínio, então você vê pessoas que dizem assim, olha, tô renegociando, tô baixando o preço do aluguel, quem tiver pessoas interessadas. Então, o tempo todo você está vendo vamos dizer, esse interesse do proprietário também. Opa! Acho que deu um probleminha aqui no celular de Beth. Ah, Opa, voltou, né, Beth? voltou Ok, aqui. tranquilo. E aí, muitas pessoas também com interesse de continuar com o contrato. Então, muito importante essa questão da negociação de aluguel. Fundamental. Excelente. Tem hora que Muito tem bom, ponto de aluguel, regra básica, negocie. Muito bom. Então, a dica 4 foi negociar sempre. E a Isso. quinta, Beth? Qual é a dica de ouro? A quinta não poderia deixar de ser, é aquele momento que você mais quer desfrutar da sua vida financeira, que é investir. Então, assim, agora um recadinho para quem investe, né? Que está investindo. Olha, quem está investindo, massa, chegou no momento legal da vida, tá com tudo em dia, não tem dívidas, porque quem tem dívidas vai cuidar das dívidas, né? Perfeito. É o primeiro passo, né, Beth? Primeiro arruma a casa, né? Isso, exatamente. Arruma a casa. Vai cuidar das dívidas e tal. Aí você chegou no momento que você pode investir. Ótimo. Mas você não está imune a gastos excessivos. Ninguém vai garantir que você está imune a situações e pessoas que devem. Então, agora eu estou investindo, eu posso até me dar o luxo de extrapolar um pouco nas minhas compras. Nunca, nunca. Ah, mas eu já invisto, Beto. Mas não é isso, é porque você poderia estar investindo mais. Né? Se Marquinhos JB ainda estiver aí conosco na live, ele vai saber do que eu estou falando. Então, a gente conversa sobre isso com ele também. Diz, olha, é um cara lá de investimento, você poderia estar investindo mais. A cada R$1 que você deixa de investir, quanto você está perdendo de tê-lo no futuro? Então, para que consumir de forma atabalhoada agora, se você pode investir para consumir depois? Ninguém está dizendo que você não vai consumir. Você vai consumir. Só que você vai consumir com mais grana, tendo a rentabilidade. Com mais tranquilidade, né, Beth? Consumir com mais tranquilidade, com mais organização. Então, para o seu perfil de investidor, se você já investe, já está bem... Olha, não deixa de olhar os gastos. Não deixa de olhar aquela coisa de quanto eu ganho, quanto eu como e quanto eu gasto. E cuidado com o cartão de crédito, porque quem investe não está imune às outras armadilhas financeiras, tá? E é isso, pesquisar. Quanto é que eu posso investir? Qualquer valor. Gente, tem gente aí, analistas de investimento, buscando clientes a R$30. Né? Nós conhecemos, Natália, uma pessoa que é analista também, e ele busca R$30, ele basta ter R$30. Então, é mais para educar realmente. E aí você vai precisar, primeiro, recorrer a alguns fatores de investimento. Por exemplo, vamos falar um pouco da nossa praça, né? Da Fachesf. A Fachesf tem um plano de benefício, é um plano o Realize Prev. O Realize Prev é um plano que outras pessoas que não sejam da Chesf e da Fachesf podem entrar. Tá lá as regrinhas lá para a gente não entrar nessa coisa, não é o nosso foco. Mas o Realize Prev é uma oportunidade fantástica de alargar, de dar mais elasticidade a essa questão da previdência privada. Então, eu posso contribuir a partir de R$50, 50 e poucos reais, eu posso contribuir e virar um associado de uma empresa que lida há anos com previdência complementar e você fazer parte desse mundo da previdência complementar fechada. Não é um PGBL, né? Não é uma previdência complementar aberta. Você fazer parte desse mundo da previdência complementar fechado. E sabia, Nath, que muita gente com quem eu falo fica espantada, achava que isso poderia ser feito com um valor muito maior que R$50, 50 e poucos reais. Eu disse, nossa, não, é com 50. Mas é assim também, igual o PGBL no valor, é igual. O que vai mudar é que ele vai te trazer mais rentabilidade do que outros planos de previdência aberta. Certo. Então, é olhar que previdência, seguro residência, seguro automóvel, seguro de vida são investimentos. Seguro saúde é investimento. Então, não vale... Eu invisto. Aí eu conheço pessoas jovens. Eu estou investindo. E aí você tem uma previdência privada. Não, já estou fazendo minha previdência. Você já viu se seus investimentos realmente garante aquela previdência, a aposentadoria que você quer? Ah, eu não tenho plano, eu tenho um plano de saúde que não é muito bom, mas eu estou investindo. Então, de repente, investe menos e cuida mais do plano de saúde. Então, plano de saúde, gente, seguro de vida, seguro residência, seguro automóvel e outros seguros que você possa ter. Previdência privada
de preferência fechada conosco, é investimento de longo prazo. É investimento que vai te trazer, vai te surpreender com o tempo e os juros. O que esses dois caras podem fazer com o seu dinheiro é fantástico. Lá na frente você vê o quanto foi capaz de poupar e usufruir. Então, é descobrir um pouco esse ponto, esse último item qual é o meu perfil? Qual o investimento que eu preciso? Não vai na onda dizer, todo mundo está comprando ação, eu vou comprar ação. Não, primeiro se identifica com a condição de investimento. Investir é bom. Ter reserva emergencial não é investimento. Ter reserva emergencial é para você estar ali com o dinheirinho acompanhando pelo menos a evolução da inflação. Né? Mas investir de verdade é no que eu preciso investir, é no imóvel, é em ações, mas algo que faça sentido para os seus sonhos. E não só porque está bacana aquele investimento, está badalado, fulano Twitter disse isso, um youtuber disse aquilo, não, vai se questionar, se examinar, se avaliar e descobrir qual é o seu perfil de investimento. Para que você quer investir? Né? Por que você quer investir? Então, você vai deixar de consumir agora, guardar, rentabilizar para consumir o quê no futuro? É isso que você tem que se investigar. Então, essa é a quinta dica. Estuda um pouco o seu perfil de investidor. A dica importantíssima, né? Então, a quinta dica é investir é preciso e, obviamente, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus sonhos, né? De acordo até principalmente com o momento que você vai precisar daquele valor, né? Às vezes as pessoas até, Beth, abrem, alguns bancos já têm essa opção, né? Que a pessoa abre lá um espaçozinho e coloca sonho tal. Aqui é o carro, nessa caixinha eu boto pro carro, nessa caixinha eu boto para aposentadoria, nessa caixinha eu boto para universidade, sabe? Para que a pessoa já fique ali com aquela ideia de que aquele valorzinho é para aquele sonho, né? Que ajuda também a gente a fazer a gestão aí dos nossos sonhos, não é verdade? Perfeito, Nath. E uma coisa que eu sempre digo assim... é que a gente tá com 3 minutinhos só, faltando para terminar a live. Tá. Ô, Beth, essa dica que você vai dar agora, você pode aguardar um pouquinho para a gente fazer na próxima live? Na próxima hoje, viu, gente? A gente vai abrir outra. Então tá, então aguarda um pouquinho. Gente, a gente vai encerrar a live agora. Voltem para cá, viu? Voltem para cá, por favor. Estamos com 60 pessoas, eu quero ver as 60 aqui. Voltem para cá, porque aí a gente... Ou mais, né? Mandem também para quem tá precisando, né, Beth? Ouvir aí esse papo e ter essas dicas, ter acesso a essas dicas, tá? Porque aí a gente vai encerrar aqui e depois a gente vai voltar, porque tem as perguntas de vocês ainda, tá? Então vai ter a próxima as dicas de Beth, tá? Que ela vai finalizar aqui para depois a gente ir para as perguntas, tá bom? Então voltem para cá. Vou encerrar agora, mas voltem para cá, hein? Beth, daqui a pouco a gente tá aqui de volta. Beijinho temporário, a gente se vê daqui a pouco. Abre outra janela aí. Tá bom. Beleza. Voltamos, pessoal. Vamos aqui para a segunda parte da nossa live. Beth vai dar fazer as últimas considerações dela, um ponto importante que ela deixou, que ela não falou na live anterior, mas vai falar agora. Bessa, querida, um beijo. Então, vamos voltar aqui pra gente dar sequência à nossa live. Eu vou chamar a Beth aqui para ela dar sequência, né, às considerações que ela ia fazer. E aí tá aberto, tá, gente? Agora para as perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra gente, por favor, Viviane, bem-vinda. Por favor, né, coloquem a pergunta de vocês aqui. Tem aqui embaixo, né, uma cartinha, como se fosse assim um quadradinho com uma interrogação. Perguntem por aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beth vai entrar pra gente chamá-la, tá? E enquanto Beth não volta, gente, nos acompanhe nas redes sociais. Vamos lá, acompanha a Fachesf, mandem pra gente aqui, né, os assuntos que vocês querem ver nas lives, né, pra gente estar mais junto, porque junto é mais que perto, né não? Então, assim, nos acompanhe aqui no IG, nos acompanhe lá no YouTube, que tem várias lives já lá no YouTube e outros vídeos também anteriores. Nos acompanhe através do site. Se tiver alguma pergunta que queira fazer, mande pelo Fale Conosco, tá? A gente tá à disposição de vocês, tá bom? Eu vou chamar a Beth aqui para conversar conosco. Um minutinho. Olá. E aí, Nath? Oi, Beth! Voltamos! Estamos de volta! Fiquei com medinho, aí eu fiquei com medinho, lá não aparecia, lá eu disse, Ô, Beth, mas aí eu te interrompi, menina, você ia dar, assim, fazer suas últimas considerações matadoras, e eu lhe interrompi, pode dizer.
Essa é básica pra caramba, mas assim, a gente não consegue também se livrar dela, que é a lista. Mas não é uma lista Ali. comum, né? Não é uma lista comum. Eu sempre digo o seguinte, quando aqueles investigadores policiais, eles colocam aquele painel todo, quer desvendar um mistério e coloca aquela coisa na parede de fazer ligações de pessoas com fatos com Uhum. dinheiro, e aquele negócio de ali tem algum sentido aquilo ali. Aí, Sim. conversando com algumas pessoas que são desse ramo tal, e também lendo algumas coisas sobre isso, o segredo, Nath, é o seguinte, é você Sim. passar todo dia pelo mesmo lugar, se você quiser realmente identificar algo, né, que lhe incomoda tal, passar Sim. todo dia pelo mesmo lugar e visualizar aquilo. Aquilo vai ficar ali na sua mente, Uhum. buscando do seu cérebro solução. Então é como Sim. se você mandasse um recado para o cérebro dizendo: olha, eu estou querendo solução para esse fato. E aí, uma coisa boa que eu indico, funciona comigo, é faz uma lista de tudo que você quer e faz uma lista de tudo que você precisa resolver, como problema. Uhum. Quem tem dívida, as minhas dívidas que eu preciso resolver, o que é que eu quero, quais os sonhos que eu preciso realizar, dá meta para os sonhos e meta para a dívida. Tipo, olha, quando. Importante. Faz como se fosse. Já jogou Ludo, né? Aquela coisinha do jogo dado e qual a casa do jogo que você vai. Então é mais Uhum. ou menos assim. Coloca lá, faz um caminhar. Então, eu tenho uma dívida aqui que eu pretendo liquidar em dezembro de 2020. Então, Sim. vai lá, todo dia você passa para ela, olha, não esquece. Você não consegue esquecer do que você tem a resolver, não consegue esquecer dos seus sonhos e fica na sua mente ali como prioridade. Conseguiu Importante. realizar, conseguiu liquidar, dá um risco lá concluído. Muito Nath, bom. eu li sobre algumas questões dessa, que eu gosto muito de ler sobre essas questões dos efeitos da mente, né, sobre a gente e tal. É muito Uhum. legal. E aí, uma coisa que eu li é que muitas vezes nós nos sabotamos, mentalmente falando, e aí a mente faz com que a gente apague determinados compromissos. Quando você fez, você faz, nossa, eu não estava lembrada que eu tinha isso. Então, por Uhum. exemplo, é aquela situação onde a pessoa diz, meu 13º, eu vou comprar isso porque eu vou pagar com o 10º. Aí eu vou comprar aquilo porque eu vou pagar com o 10º. Não lembra que já comprometeu o 10º mais do que todo. Mas ainda está porque já esqueceu daquele compromisso que ela fez, que ela assumiu. Então, tem uma lista de todos os sonhos, tem uma lista de tudo que você precisa resolver. Por exemplo, sua casa precisa resolver problema hidráulico, precisa comprar um produto, coloca lá. Porque na Uhum. hora que você se vê pensando, Nath, em comprar uma outra coisa, você vai ver que tem um chuveiro para consertar. É. Você vai lembrar que tem uma coisa importante, prioritária da sua família, para você cumprir lá, honrar o seu compromisso. Então você diz, Importante. então essa outra coisa vai ficar para depois, porque eu tenho Uhum. compromissos aqui. Porque a mente causa esse gatilho, esse esquecimento para que você se lance em outro compromisso, e às vezes não lembra daquilo que já está assumido. Muito Então, a bom. lista em lugar visível. Mas eu moro na minha família, todo mundo vai ver. Então, coloca no seu quarto. Mas eu sou o chefe da família, junto com meu esposo, com a minha mulher. Então, coloca lá para todo mundo ver. É bom que os filhos vejam o que é importante para a família. E melhor ainda quando acontece aquele risco concluído. Então, ali é massa, Excelente. já foi realmente alcançado, né? Então, é uma dica Quando a bem gente legal e consegue funciona. ticar, é muito bom, né, Beth? É Muito uma bom, muito sensação bom. excelente quando você chega ali no que você estava almejando, né? E você Exato. consegue realizar aquele sonho. Poxa vida, é algo assim bastante gratificante, né? Perfeito. E muitas vezes você até alcança um sonho, alcança a liquidação de um compromisso, aí você até esquece depois, não compartilha aquilo com a família. É bom compartilhar tudo. É como eu disse, deixa um ambiente leve. Isso aqui, do mesmo jeito que eu sonho viajar para tal lugar, eu também sonho em liquidar essa dívida. Então todo mundo vai ter que torcer comigo, vai torcer com a Uhum. família para ser liquidada. Excelente, excelente, Beth. Pessoal, então assim, dessas considerações de Beth, dá 5 dicas e uma bônus, porque aqui a gente é assim. E uma de Pessoal, valor. eu vou abrir então para perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para a gente aqui, para a Beth? Essas perguntas que a gente trouxe hoje, né? Já foram. Oi, Dani Araújo está aqui Dani conosco. Araújo, eu vi aqui. Sempre está aqui, Beth. E aí, mandem perguntas pra gente, né? Se vocês quiserem aí esclarecer alguma coisa relativa a finanças pessoais, relativa às dicas que Beth trouxe aqui pra gente hoje, né? Vocês têm se tiverem alguma questão para nos colocar, a gente está aberto aqui, viu?
Ou Não, mais Beth? alguma dica, né? Fica à vontade. Ou mais alguma dica de repente. Ah, claro, Beth, sempre abertos aqui para o compartilhamento de ideias, né? De repente, vocês podem colocar aqui para a gente, não é uma pergunta, mas é uma forma diferente que você faz para fazer o gerenciamento das suas finanças, né? Porque o Perfeito, mundo é Nath. muito vasto, é muito amplo, né, Beth? Nossa Senhora, a gente não Nossa. sabe de tudo, não. De repente, tem alguma outra alternativa que a gente não conheça. Nossa, muito. É aplicativos que a gente conhece que ajuda bastante. Sim. Uma coisa que eu digo, procure coisas gratuitas na internet. As pessoas mais assim, jovens que estudam sempre estão mais fazendo esse tipo de busca na internet. Então, ouvir bastante os jovens, ouvir pessoas mais Uhum. maduras com relação a finanças é fundamental. Ouvir, conversar Importante, o tempo todo. importante. Muito legal, Beth. Mais uma dica. Tá vendo aí, gente? Ela é sensacional. A Olha live só. inspira, a live inspira. Gente, então tá bom. Ó, Beth, o pessoal tá gostando muito das dicas, estão colocando aqui, né? A Laura mandou uma pergunta, né? Mas antes disso, é só mesmo registrar que as pessoas estão gostando aqui da live, tá? Ah, que E das legal. dicas, né? As dicas super importantes, ó, dicas valiosas, o pessoal tá colocando aqui. E aí vem uma pergunta que é: o que você acha da mesada para crianças? Bastante importante. Inclusive, Beth, antes de você responder, vou Pois não, passar aqui para Natália. vocês uma experiência. Hoje mesmo, né, uma amiga colocou no Instagram dela, nos stories, né, que o filho dela, né, que é um rapazinho já, está fazendo algumas coisas sobre social media, sobre marketing na internet, né, e ela está incentivando ele a fazer para outras pessoas, né, e em contrapartida a pessoa faz uma contribuição voluntária, um valor que queira realmente dar aí pelo trabalho dele, que realmente está excelente, né, Beth? É uma forma também da gente ensinar as crianças a lidar com o dinheiro, lidar com a recompensa e tudo mais, né? Com o trabalho, que é importante. Mas aí, voltando, né, para a pergunta, Beth, o que você acha de mesada? Não, eu acho muito interessante a mesada, porque Hum, inicia a relação com o dinheiro, né? tá? Aquela coisa de dizer assim, é como eu digo, tem as gerações. Então, a minha geração, ela era assim, me dê o dinheiro que eu guardo, que eu vou comprar para você o que eu acho que você precisa. Então, tinha Perfeito. muito dessa coisa, alguém tinha que tomar conta de mim, então, Uhum, do meu dinheiro. Então, a gente se acostumou por um bom tempo a dizer assim, olha, o problema é do governo, sempre o problema é do outro, alguém tem que estar cuidando de mim, aquela coisa mais paternalista, é muito natural da minha geração. Essa geração agora, ela já começa a interagir mais com o dinheiro e mais com essa facilidade também de conquistar. Por exemplo, uhum. na turma da minha menina tem 13 anos, Gabriela, na turma dela tem um garoto que ele tem habilidade com PowerPoint e ele não faz o trabalho, mas faz a base do PowerPoint, incrementa lá o PowerPoint dos trabalhos dos colegas e agora Olha a só. distância está sendo muito útil. Então, assim, ele está com certeza tendo mais clientes. Ele só deu Uhum. errado num trabalho que ele, no empreendimento que ele quis fazer, ele não reconheceu o ambiente, Nath, que ele Hum. foi alugar também Wi-Fi, dividir a mídia dele, os dados, a internet, mas da hora da sala de aula, na sala de aula, né? Na hora da aula. Então ele cobrava 50 centavos por meia hora ao coleguinha que queria utilizar o acesso pessoal dele da internet. Não deu muito certo esse empreendimento, mas a gente vive testando, né, aprendendo, porque na sala de aula, na hora da aula, Empreendedor. não dá para dividir internet com ninguém. Mas, assim, tem É. coisas que as crianças já estão percebendo mais do que a geração anterior. A mesada para a criança é sempre muito importante. Como eu disse, hoje tem forma de plástico, né, cartão, tem o Uhum. dinheiro, tem aquela coisa. Tem uma coisa que eu sempre digo, a mesada por si só, é aquela história, investir numa pessoa sem dar o real sentido do dinheiro não é bom. Então, que tal fazer a mesada, dar a mesada, dependendo da idade da criança, aplica lá os 50, 15, 35, ou não tendo uma idade muito pequenininha ainda, por exemplo, uma criança de 8 anos, 9 anos, então vai lá com ela e diz, olha, você sabia qual o valor que você tem aqui? Tanto. O que é que você pretende fazer com isso? Vamos dar sentido, vamos escrever. Você recebeu quanto agora? Agora. É acostumar a criança a lidar com o dinheiro no equilíbrio, no controle. É nessa vibe que a gente faz a live, buscando o equilíbrio no uso do dinheiro. Então, se eu Perfeito. quero buscar o equilíbrio no uso de dinheiro, eu não vou dar o dinheiro à criança e dizer gasto na cantina.
Ou então gaste com o que você quiser. Não, olha, vou dar o dinheiro, vamos fazer um plano aqui. O que é que você acha desse plano? Deixa ela compartilhar, mas que ela não sinta que o dinheiro ali é para gastar, até porque as condições básicas para criança e família já oferta, já concede. Então, era tentar fazer com que aquele dinheiro tivesse um sentido, tivesse um plano para o dinheiro. Por menor que seja, por mais bobo que apareça, que aparentemente seja, mas dá um sentido à criança no uso daquele recurso. Não deixar simplesmente, tome aqui, cumprir com minha obrigação, tome lá sua mesada, faça o que você quiser. Até é muito perigoso, dependendo da idade hoje, tome lá e faça o que quiser, é muito perigoso. Então, uma forma de você estar junto ali, assim, instruindo para o uso do dinheiro, você também está sentindo para onde seu filho está canalizando aquele recurso. A gente sabe das ameaças e as armadilhas que o mundo tem aí. Então, determinada idade com dinheiro na mão, você precisa também conhecer um pouco para onde está indo esse dinheiro. Excelente, até porque hoje em dia tem muito acesso, né, Beth? A internet está aí para o mundo, né? Uma janela para o mundo. E aí não pode deixar a criança sozinha nesse momento, né? Não, e também, é como você bem colocou, a mesada é para ele ter essa sensibilidade em relação ao dinheiro e fazer bom uso dele. Bom né? uso. Então, assim, você tem que estar acompanhando. Exato. De uma forma indireta ali, você sabendo mais ou menos para onde esse dinheiro está indo. Não, perfeito, Beth, perfeito. Excelente. Ah, minha gente, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, Beth. Não tem mais perguntas, tá, gente? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a Laura está agradecendo aí os esclarecimentos, Beth. Se alguém tiver alguma pergunta a mais para fazer, podem mandar pelo Fale Conosco, tá, gente? A gente vai ter prazer aí em responder para vocês. E, de novo, né, aquele recadinho que a gente sempre deixa aqui. A gente quer saber, a gente quer muito saber o que é que vocês querem ver aqui nas lives da Fachesp. Então, mandem pra gente aí um direct. Nessa postagem mesmo aqui, coloquem nos comentários, eu gostaria de ver tal assunto e tal, né? Por favor, interajam conosco para a gente trazer aqui um assunto de relevância para vocês, tá bom? E nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem, isso mesmo, Beth, nos acompanhem também aí. Eita. Acho que passou uma pergunta. Passou, Antônio. Eita, Antônio, além de investir no Tesouro Selic, quais outras modalidades de investimento são mais seguras e rentáveis a curto e médio prazo, considerando as ameaças desse período de pandemia? Beth, essa aqui dá uma live, viu? Dá uma live. Eu acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que tesouro é uma coisa que é para você estar iniciando. Tem muita informação hoje em dia, o próprio site exclusivo tem muita informação. E tem outros investimentos interessantes, como fundo imobiliário, tem algumas coisas que a gente poderia estar pesquisando, poderia até fazer uma pesquisa. E aí, Antônio, a gente conversa depois. Foi Antônio da PSS? Sim. Pronto, a gente conversa depois. Você, Nata. Acho que, Nata, a gente podia ter uma conversinha com o Antônio, né? Nós três Vamos juntos. lá. E aí, com certeza. E dá outra live, com certeza. A experiência de pessoas que deram certo. E é isso, é procurar entender melhor o que é que tem de oferta nesse mercado financeiro e de capitais, para saber onde você tem que entrar pelo seu perfil, pela sua necessidade, pelos sonhos. E não simplesmente porque alguém diz que aquilo é bom, está rendendo muito. É como a Natália colocou. Tudo é muito volátil, flutua muito. Uma coisa pode estar em baixa hoje, amanhã em alta. E é necessário que a gente tenha muito cuidado se tudo que a gente está investindo está de acordo com o nosso perfil. Perfeito. É isso aí, Beth. Antônio, então a gente vai conversar, né, depois aqui. E, gente, assim, a gente vai pensar exatamente numa próxima live em relação a esse assunto, que é importante se aprofundar mesmo, né, nesses conhecimentos. E é isso, gente. Por hoje é só, né? A gente agradece, né, Beth, aí a audiência de todo o pessoal, quem veio aqui, né, nos ouvir. Eu estou muito, assim, satisfeita. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque, por exemplo, eu vejo o nome de pessoas passarem aqui, Érica, né, Antônio, Sônia, o pessoal da equipe a gente vê mais, mas, assim, pessoas que nunca mais eu vi. Então, assim, eu fico muito grata a Fachesp por esse momento. Que bom que gostaram, né? A live não acaba aqui. Eu acho que fiquem à vontade para dar dicas, sugestões para mim, para a Natália, do próprio desempenho na live e das próximas que poderão a Fachesp estar fazendo com outras pessoas. Eu acho que é um canal que não pode morrer. E gente, é muito satisfatório estar aqui falando do que você acredita,
do que você entende que é bom e para um público que a maioria aqui é da FACHESP, que a gente conhece e sabe exatamente o quanto é importante para a vida de cada um, porque nós, na FACHESP, cuidamos de uma forma direta ou indireta, cuidamos disso na vida das pessoas. Né? Nós cuidamos do que as pessoas esperam de renda para o futuro, que é a aposentadoria, e cuidamos também daquilo que eles precisam. Hoje está sendo muito valioso, que é o seguro-saúde, que é a assistência à saúde. Então, a gente sabe muito bem o que é investir certo, cuidar do dinheiro, canalizar de forma correta, porque a gente trabalha numa empresa que, graças a Deus, tem uma missão social belíssima. Belíssima. É verdade, Beth, então, é verdade. Né? Agradeço demais estar aqui. Nath, bom demais dividir essa telinha aqui com você. Que joia, Beth. Dividir essa telinha aqui com você e agradeço a Laura, a FACHESP, minha equipe, a todos que participaram da live. Muito obrigada. Um beijão e até a próxima. Até a próxima mesmo. Gente, beijo também, tá? Vou me despedindo aqui. Nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram, lá no nosso site. Se quiser falar conosco, fale conosco, ouvidoria, estamos aí de portas abertas, né, virtuais, portas virtuais abertas, né, para que vocês entrem em contato conosco, tá? Deixem aí a opinião de vocês também em relação às lives, se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que a gente poderia melhorar, e também alguns temas, né, pra gente tratar aqui para vocês, ok? Gente, então é isso, muito boa noite, tá? Nos vemos na próxima live. Junto. Tchau, pessoal, muito obrigada. Tchau, Nath. Beijo. Tchau, querida. FACHESP, junto é mais que perto. Oh, sim, é.